que a Virgem concebirá e dará-los um filho, o qual será chamado Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Uma saudação especial para todo o povo brasileiro. Aqui quem vos fala é o pastor Gilberto Lopes Gonçalves, desde a cidade de Bogotá, Colômbia. Estou aqui no meu lugar de estudo, de pesquisa, para lhes compartilhar nesta oportunidade através de o nosso canal de YouTube, Unicidade em Plenitude, dirigido e editado por João Davi, meu filho. Muito bem. Quero lhes compartilhar o tema: Pai, glorifica-me com aquela glória que tive contigo, antes que o mundo fosse. Um versículo que faz parte de uma das orações mais importantes que Jesus fez e que está escrito da seguinte forma no Evangelho de João. Diz assim a Bíblia: Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Um versículo muito conhecido no mundo trinitariano, no mundo da dualidade e no cenário unicista. Um versículo que tem dado para a interpretação, para milhões de interpretações teológicas, mas que não tem um aplicativo bíblico, como nós vamos a fazer nesta oportunidade. Muito bem. De acordo à teologia trinitariana, aqui neste versículo, Jesus está falando de Trindade. Pois bem, meus amigos, não está falando de Trindade porque aqui não está falando das famosas três pessoas da Santíssima Trindade. Neste cenário, nesta oportunidade, nesta oração, não está incluída a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é representada dentro da figurologia teológica trinitariana numa pomba. Aqui faltaria a pomba. Jesus está falando, está orando para o Pai, supostamente, pedindo para ser glorificado com aquela glória que tinha antes que o mundo fosse. E esse verbo tinha quer dizer então que Jesus já não tinha essa glória aí? Muito bem. Qual é a interpretação teológica que faz a Trindade? Que aqui tem duas pessoas, uma orando para a outra. Uma aqui na terra e outra pessoa lá no céu. Uma pessoa que se chama Filho aqui na terra e uma outra pessoa que se chama Pai lá no céu. E que estava orando e pedindo retornar aquela glória que teve com o outro antes que o mundo fosse. Essa interpretação teológica tem um problema grave, meus amigos. Por que razão? Porque a mesma teologia trinitariana diz que as três pessoas da Santíssima Trindade são omnipresentes, são coiguais, uma das teses da Trindade. São coiguais, coeternas, co-omnipresentes. Tem um grave problema aqui porque a terceira pessoa, que seria também no mesmo nível de igualdade onipresente, não está. E o outro problema ainda é que essa onipresença se vê aqui afetada porque uma pessoa está aqui embaixo e outra lá em cima. E cai na teoria do reducionismo. Então, não é essa a interpretação teológica. Por outro lado, eu vejo aqui no versículo uma questão muito importante também para o análise. Porque a teologia da dualidade, a teologia que acredita em dois seres, aqui uma pessoa está orando para a outra. E nessa teologia caem os que se autodenominam como as testemunhas de Jeová, que acreditam em dois. E chamam a Jesus de sócio minoritário de Jeová. Bom, aqui é um sócio falando com um outro sócio.
Mas vem outra teologia, que é a teologia unicista, que acredita nas duas naturezas. E então esta oração aqui de Jesus é de uma natureza orando para a outra. A minha pergunta é, o que vocês chamam a natureza humana, estaria pedindo para a natureza divina uma glória que tinha antes que o mundo fosse? E a minha pergunta é, essa humanidade de Jesus então existia junto ao Pai antes que o mundo fosse? Porque aqui o versículo da oração de Jesus diz que ele tinha uma glória junto de ti antes que o mundo fosse, antes do mundo existir. Então, essa é a minha pergunta para as três teologias que envolvem esse versículo que estamos falando. Mas eu vou ver no versículo 24, vou ler para vocês aqui no versículo 24. No versículo 24 eu tenho aqui o seguinte, a mesma oração de Jesus. Ou seja, 19 versículos mais na frente, Jesus disse, Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, ouça isso, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. E está falando que Deus lhe havia dado uma glória antes da fundação do mundo. Essa glória, volta Jesus a dizer, me deste antes da fundação do mundo. Mas vem aqui vem mais um versículo aqui que complica ainda mais a teologia desses grupos que acabei de nomear para vocês. Diz, agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veio então do céu esta voz. Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava e que dizia ter ouvido um trovão, outros diziam um anjo lhe falou. Respondeu Jesus, não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. Veja que o versículo diz, Pai, glorifica o teu nome, noutra oração de Jesus. Veio então dos céus esta voz. Já o tenho glorificado. E outra vez o glorificarei. Então Jesus foi glorificado duas vezes, antes que o mundo fosse e depois do mundo existir. E vem mais um versículo aqui, com uma outra pergunta, com mais inquietudes, interrogantes. Diz assim o versículo. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então Jesus está pedindo uma glória que tinha antes que o mundo fosse, mas aqui o escritor João disse que Jesus não tinha sido glorificado. Não tinha sido glorificado. Então a pergunta aqui, vale a pena então nós insistir novamente. Existiam duas pessoas lá antes da fundação do mundo, cada terceira que não aparece. Existiam duas naturezas antes da fundação do mundo, porque aqui quem está pedindo ser glorificado é o Filho, o que chamam alguns unicistas que acreditam na dualidade, a carne. Ou seja, a carne de Jesus existia antes que o mundo fosse, porque ele está pedindo uma glória, está reclamando uma glória que tinha antes que o mundo existisse. Mas vamos ver o que no linguajar da Bíblia, na filologia bíblica, fala sobre o tema. E vamos falar de um atributo de Deus,
dos 27 atributos que eu tenho pesquisado na Bíblia. Jesus não tem somente 3 atributos, onipresente, onisciente e onipotente. Não, Jesus tem 27 atributos. Ou seja, uma coisa que é intransferível. E aqui vem um desses atributos, porque Jesus estava falando lá no passado, de uma glória que tinha lá no passado. E então vamos falar o que disse o apóstolo Pedro, de acordo com o que nós encontramos aqui nesse versículo, que diz da seguinte forma. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. E uma saudação da epístola do apóstolo Pedro, da primeira epístola. Eleitos segundo a presciência de Deus. Não presença, presciência. Ou seja, que é a presciência? É o único termo que se encontra na Bíblia uma única vez. Presciência. Ou seja, antes da ciência, não é? Antes de tudo. Pré. Nessa presciência, porque Jesus está falando na sua oração, glorifica-me com aquela glória que tinha. Veja, tempo passado. Jesus tinha glória no tempo passado. A minha pergunta é, quando ele estava aqui na terra, então estava sem glória? Perdeu sua glória? Deixou sua glória lá em cima, como dizem alguns unicistas quando dizem que Deus veio à terra e deixou sua glória lá em cima? Não perdeu sua glória. Veja o que diz Isaías ao respeito dessa oração em tempo passado de Jesus. Diz: recordai-vos dos acontecimentos passados há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus e nada nem ninguém a mim se compara. Desde o princípio anunciei o futuro. Ouça aí, desde o princípio anunciei o futuro. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera, eu afirmo. O meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que me praz. Então Deus está falando aqui que Ele anuncia aquilo que é futuro desde o princípio. Que é o que acontece na oração de Jesus? Glorifica-me com aquela glória que teve contigo, junto de ti, dizem outras traduções. A minha tradução em espanhol diz contigo, antes que o mundo existisse. Uma glória que teve antes que o mundo existisse. Bem, essa tradução King James. Vou ler a tradução de João de Almeida, que diz o mesmo versículo 46 de Isaías. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Isso diz a Bíblia. Isso diz Deus. Não há outro semelhante a mim. E continua dizendo a Bíblia que anuncio o fim desde o princípio. Anuncio o fim desde o princípio. O fim, ou seja, os acontecimentos futuros desde o princípio. E continua dizendo o versículo 10 do capítulo 46. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho subsistirá e farei toda minha vontade. Diz que desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, ele as anuncia. Isso naquele atributo que tem Deus, que é sua presciência, o conhecimento das coisas
antes de elas acontecerem. O anúncio das coisas, o anúncio, não sei como se fala em português, antes que as coisas aconteçam. E vamos ver o que diz Romanos ao respeito. Perdão, mais um versículo de Isaías que diz: eis que as primeiras coisas já se realizaram, e novas coisas eu vos anuncio antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Antes que as coisas saiam à luz, eu vos faço ouvir, os faço conhecer. Por isso, presciência. O conhecimento das coisas antes delas acontecerem. E Jesus está falando na sua oração de uma glória que teve antes que o mundo existisse. Agora, a Bíblia, na história da Bíblia, Jesus tem sido glorificado uma vez só. Uma vez só. Agora, essa vez só que Jesus tem sido glorificado foi lá no passado, daquela oração, ou foi depois da cruz? Vamos ver em que momento Jesus foi glorificado, mas vamos ver mais na frente. Quero lhe dizer que Jesus levou a um monte alto a Pedro, Jacó e João, e disse a Bíblia que se transfigurou seu corpo e ensinou, mostrou, não sei como se fala em português, sua glória. E suas vestes começaram a se embranquecer, e ali nessa glória aparecerão Moisés e Elias, que sempre é a promessa que ele tem com seus servos, de participarem de entrar na sua glória, de estarem na sua glória. E ali no monte da transfiguração, ele mostrou sua glória. Isso para aqueles que dizem que ele deixou por lá sua glória ou perdeu sua glória. Não, Jesus estava com sua glória, toda a sua glória. E não deixou glória nenhuma, porque ele não tem glória. Não, ele é a glória, isso diz a Bíblia. Ele é a glória de Israel. Isso é distinto. Ter glória a ser a glória. E vem então o apóstolo Paulo a nos falarmos desse atributo de Deus que é o conhecimento das coisas antes delas acontecerem, ele anunciar as coisas antes de acontecerem e de fazer ouvir e trazer à luz antes de esses acontecimentos sucederem. Diz Romanos capítulo 4, versículo 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituiu perante aquele no qual criou, a saber Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Chama as coisas que não são como se já fossem. E Jesus está falando de uma glória que ele tinha antes que o mundo fosse. Mas Jesus ainda não tinha sido glorificado. Isso vamos ver neste momento. E quantas vezes e em que momento Jesus foi glorificado. E por que essa oração que Jesus fez no capítulo 17 do livro de João. Vejamos, pois, o que temos a continuação neste estudo da palavra de Deus. Glorifica-me como aquela glória que teve antes que o mundo fosse. Antes que o mundo fosse. Bem, diz o escritor o seguinte: ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim beber. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora,
Isso ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ou seja, o Espírito Santo foi dado quando Jesus foi glorificado. Em que momento? Eu volto a falar que aquele que é a glória de Israel não desceu sem glória, não. Não. Ele desceu com sua glória. Ele nasceu com a sua glória, viveu com a sua glória e morreu em glória. Ele não morreu em derrota. Não morreu em fracasso, nem viveu em fracasso. Sua vida foi uma vida de glória, porque ele é a glória de Israel. Ele é a glória da igreja. Ele não tinha uma glória lá que o Pai tirou para mandar aqui embaixo e logo deu de novo quando subiu lá em cima. Não. Isso não encontra-se na Bíblia. Isso é teologia de Roma. Isso é aí teologia calvinista. Isso é teologia luterana, do pai Lutero. Não. Isso é teologia do Papa, do papado. Jesus nunca perdeu, nunca deixou a sua glória. Mas aqui está nos falando de uma glória que ele receberia, disse o versículo que nós acabamos de ler, quando o Espírito Santo descesse. Está claro nesse versículo. O Espírito Santo não havia descido porque Jesus não havia sido glorificado. Agora, repito, ele é a glória de Israel. Mas vem aqui mais um versículo falando para nós desse dia da sua glória. Diz: no dia seguinte, as grandes multidões que tinham vindo à festa, ouvindo dizer que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. E achou Jesus um jumentinho, e os seus discípulos, porém, a princípio, não acreditavam. Mas quando um jumentinho, retorna novamente e disse: e montou nele conforme está escrito. O que está escrito? Os seus discípulos, porém, ao princípio não entenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado lá na frente, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e de que assim lhe fizessem. Ouça bem, mas quando Jesus foi glorificado e tinha uma glória, é no presente e no futuro. Lembre-se que a Bíblia diz que Jesus é o mesmo de hoje, ontem e pelos séculos. Jesus estava falando na sua oração de uma glória lá no passado. Mas aqui, os escritores bíblicos estão nos falando de uma glória lá na frente. Uma glória. Então, Jesus não tinha sido glorificado, porque Jesus foi glorificado uma vez só, na Bíblia. Da seguinte forma que vou falar mais na frente. Então, vamos ver o que nessa presença de Deus aconteceu com Jesus antes da fundação do mundo. Veja que antes que o mundo fosse, ele tinha uma glória. Ele foi glorificado antes que o mundo existisse. E dessa glória que ele fala antes que o mundo existisse, é que nós vamos falar o que aconteceu com Jesus, com o Filho, com uma segunda suposta pessoa da Santíssima Trindade antes que o mundo fosse. Vou começar com Apocalipse 13:8. Diz o seguinte: e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então veja que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro.
desde a fundação do mundo. E também ele tinha uma glória antes que o mundo existisse. E o Cordeiro foi morto desde o começo do mundo. Desde a fundação do mundo, diz o versículo. A Bíblia também fala de outro acontecimento que sucedeu antes da fundação do mundo, que diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram lá no passado. Veja, foi desde a fundação do mundo, foi morto e foi traspassado lá desde a fundação do mundo. E plantearão como quem planteia por seu filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora pelo primogênito. Então aqui temos dois acontecimentos que foram lá desde a fundação do mundo. Que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo e que Jesus foi traspassado lá no passado. E foi glorificado lá no passado, sendo que ele foi glorificado lá no futuro. Estou falando dos tempos destas escrituras. E vem o capítulo 12 de Hebreus, versículo 2, que diz: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo posto diante dele, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Veja, diz que o qual, pelo gozo posto diante dele, suportou a cruz. Esse gozo, essa alegria, depois do sacrifício de Cristo, veja que foi posto lá na frente. Veja que ele foi traspassado lá no passado, morto lá no passado, e o gozo posto por esse sacrifício estava lá na frente. Isso dentro desse atributo de Deus que se chama presciência, que é o conhecimento das coisas antes delas acontecerem. É aquilo que Deus nos faz ouvir e sair à luz, antes dessas coisas sair à luz. Antes que o mundo fosse, aconteceram uma série de coisas que a Bíblia começa a nos falar assim. O filho falando antes de nascer. Salmo 2:7 diz: falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. O filho nem sequer aqui Maria existia. Mas neste Salmo 2 já há uma oração do filho. Eu hoje te gerei, presente, gerei. Veja que aqui tem envolvidos os três tempos dos homens: passado, presente e futuro. Foi morto e traspassado lá no começo do mundo. Foi gerado no presente. Foi glorificado lá no passado. Porém, lá no futuro, foi quando ele foi glorificado. Ele tinha uma glória, lá no passado, mas ele foi glorificado no futuro. Isso dentro dessa analogia, dentro dessa figurologia, dentro de esse linguajar bíblico tão profundo que a Bíblia utiliza para o desenvolvimento de versículos assim como João 17:5, glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse. E então, antes que o mundo existisse, lá no passado, o filho disse: hoje te gerei, disse para o pai, e não havia sido gerado ainda. Agora, vamos falar o que dizem as saídas do filho, porque as saídas do filho são muito além de Belém. Miqueias 5:2 diz: mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. As saídas do filho. As saídas do filho. Suas saídas são desde lá
desde os dias da eternidade. Por quê? Porque lá no céu não existem os tempos. Mas aqui embaixo, dentro dessas escrituras, nós temos já passado, presente e futuro de acontecimentos que ainda não tinham acontecido, mas já se davam como acontecidos. Por exemplo, olharão para mim, a quem eles traspassaram lá no passado, mas foi traspassado lá no futuro. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, mas foi morto faz quase 2000 anos, de acordo ao nosso calendário. Veja você como é que é importante conhecer muito bem os tempos de Deus, porque os tempos de Deus não são os tempos dos homens. Então, as saídas do Filho são desde antes da fundação do mundo. Bueno, ¿para qué mirarás acá? Continúa normal. Muito bem. Então, vamos ver como a Bíblia continua falando dessa glória que Jesus falou que tinha no passado. Veja o que disse o livro de Colossenses, um versículo que as testemunhas de Jeová utilizam muitíssimo para poder sustentar sua dualidade, que também os trinitarianos utilizam esse versículo para tentar mostrar a Trindade, e alguns unicistas também citam para mostrar a unicidade. Que coisas! Mas a Bíblia aqui está falando do seguinte: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, Cristo os criou, sejam domínios, sejam dominações, perdão, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas, em Cristo. Cristo é antes de todas as coisas. Por que razão? A Bíblia diz que no mundo estava e o mundo por Ele foi feito. Jesus não é uma criatura de Deus. Jesus é o Criador do universo, do que está lá em cima e do que está aqui embaixo. Por isso disse que Ele é antes de todas as coisas. E antes das coisas acontecerem, Ele as anuncia. E Ele faz como que essas coisas já aconteceram. Isso acabamos de ler faz pouco tempo em algum versículo dos que já citamos para este estudo. Então, Jesus é antes de todas as coisas. E por isso Ele disse, antes que o mundo fosse, eu tinha uma glória. Eu tinha uma glória. Mas qual glória? Jesus foi glorificado quantas vezes? Nós vamos ver. Na história da Bíblia, Jesus foi glorificado uma vez só. E nós vamos ver nos tempos de Deus em que momento Ele foi glorificado. Diz então Apocalipse 5:11: E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciões, e o número deles era milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto desde o começo do mundo, que foi morto desde o começo do mundo, de receber o poder. Esse Cordeiro que foi morto desde o começo do mundo, e a riqueza, a sabedoria, a força e a honra, e a glória e o louvor. Neste cântico celestial, onde está envolvida toda a criação celeste, toda a criação celestial tem um canto: digno de receber a glória. Quem é digno de receber a glória? O Cordeiro que foi morto. Por isso foi o único ser que se achou no céu digno de abrir o livro.
porque quem foi chamado para abrir o livro foi o leão, mas quem acabou abrindo o livro foi o cordeiro. E aqui diz que quem é digno de receber a glória é o cordeiro. Quer dizer que se tem outros caras por aí junto dele igual, parecido, semelhante, esses caras não têm dignidade de receber glória, porque o único que é digno de receber a glória é o cordeiro que foi morto desde o começo, desde o princípio da fundação do mundo. E vem então alguns outros versículos aqui que nós vamos citar, como é 2 de Pedro 3,8, diz: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aqui os tempos estão inversos, se fala, lá para cá, uns acontecimentos que foram anunciados que iam acontecer lá no futuro, e foram falados, ditos na Bíblia, que aconteceram já no passado sem ter acontecido. Então está falando Cristo de uma glória que tinha, mas essa glória ainda não tinha recebido, porque o Cordeiro, ainda que houvesse sido morto desde o começo da fundação do mundo, daqui a pouquinho eu vou falar de que glória está falando Cristo nessa oração. Então, vem mais um versículo que quero citar no livro de Jó, capítulo 10, versículo 5, diz: são os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus tempos como os tempos do homem? Os tempos de Deus não são os tempos do homem. São totalmente distintos. E aqui vem um versículo que eu quero, nesse momento, ler para você. Eu conheço o versículo muito bem, e eu sei que você também conhece esse versículo muito bem. Mas eu vou ler na minha Bíblia espanhol que tenho aqui. Como vocês veem, aqui tem uma coletânea de traduções de Bíblia que são para o meu estudo, para as minhas pesquisas. Eu utilizo várias traduções para o estudo da Palavra de Deus e de temas como este, que precisam de um análise profundo, sério, um análise bíblico, uma análise com uma exegesis bíblica, e que está escrito assim no livro de Timóteo, que diz minha Bíblia espanhola, e vou traduzir para vocês no idioma português o que diz. Em que momento é que Jesus está falando dessa glória que tinha antes que o mundo existisse? Veja o que diz a Bíblia: indiscutivelmente grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. Não diz na carne, não. Deus foi manifestado em carne. Foi justificado no Espírito. Foi visto dos anjos. Como é que os anjos viram a Deus? Jesus disse que os anjos veem o rosto do Pai todos os dias. Mas aqui a Bíblia diz que foi visto pelos anjos. E diz: foi pregado aos gentios. Quem e como? Deus manifestado em carne. Foi creído no mundo e foi recebido acima na glória. O Cordeiro que foi morto. A única vez que Jesus foi glorificado foi no momento do Cântico de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, que vou ler de novo para vocês, e diz assim, da seguinte forma: e olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciões, e o número deles era milhares de milhares, e o número deles era milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto
de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor. Quando Jesus subiu ao céu, e tem um versículo que vocês lembram muito bem, e que quero lembrar para vocês. Quando ele ressuscitou, as mulheres foram ao túmulo visitar ele. E quando as mulheres o viram, uma delas foi abraçá-lo, a tocá-lo. E ele disse, não me toque, porque ainda não tenho subido. Então, depois da morte de Jesus, depois da sua ressurreição, depois de aparecer a mais de 500 irmãos, durante 40 dias, diz a história da Bíblia, então, 10 dias depois, o Espírito Santo sobre os discípulos. E veja que João 7, 38 e 39 dizem que o Espírito Santo não tinha descido sobre eles porque Cristo ainda não tinha sido glorificado. Então, veja você, que segundo o que esses versículos nos falam, o momento em que Jesus foi glorificado, precisamente no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os 120 lá em Jerusalém, para se cumprir o que disse João 7, 37, 38 e 39, que diz, falando, se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, de seu interior correrão rios de água viva. Isso disse do Espírito que haveriam de receber os seus discípulos, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Então, meus amados teólogos unicistas, dualistas, trinitarianos, a questão aqui é o que a Bíblia nos fala. Essa glória que Jesus estava falando que tinha, era essa glória que estou lhe falando. A glória do Cordeiro que foi morto e que foi recebido acima na glória. Agora, se você lê o versículo, se analisa o versículo, vocês unicistas e trinitarianos e dualistas que conhecem esse versículo da Bíblia, tão poderoso como é 1 Timóteo 3,16, o mistério da piedade. Qual é o mistério da piedade? Qual é? Nesse mistério da piedade envolve várias coisas. É que Deus se manifestou em carne. 2, foi que ele foi pregado aos gentios. E fala do mistério aos gentios também, a Bíblia. Num dos 7 mistérios revelados à igreja no Novo Testamento. Fala que ele foi manifestado em carne. Ele foi visto pelos anjos. E falei, de que maneira os anjos verão a Deus? Em carne. Manifestado em carne. Deus se fez carne. Deus não fez carne a uma outra pessoa, ele se fez carne. E que mais fala o mistério da piedade? O mistério da piedade também fala que foi crido no mundo. Que foi e de que forma foi que Deus foi crido no mundo? Que ele veio em carne. Porque se não acredita você que Deus, o próprio Deus, se fez carne, ele não fez carne a nenhuma outra pessoa. Senhores da dupla natureza, também ele não gerou uma outra natureza. Não. A Bíblia diz que Deus se fez carne. 1,14 de João. Deus se fez carne. Se fez carne. E habitou entre nós. E vimos sua glória como do unigênito do Pai cheio de graça e de verdade. E continua a Bíblia dizendo, foi criado no mundo e foi recebido acima na glória. Quem? Deus, com seu corpo de carne. O que Jesus está falando nessa oração, está falando desse momento, desse cordeiro que foi morto, que ressuscitou, que subiu lá em cima e foi recebido na glória.
em glória, em seu corpo de carne, que tem até o dia de hoje. Então, aqui não tem conto de duas naturezas, nem de três pessoas, nem de duas pessoas, nem de uma pessoa orando para outra. Por que Jesus ora dessa forma? E algumas pessoas perguntam, então a quem orava Jesus? Pergunta que eu faço para vocês também. A quem orava Jesus? Se Jesus é o próprio Pai. Jesus é o Pai da eternidade. Minha Bíblia em espanhol diz que Ele é o Pai eterno. Então, se Jesus, isso diz Isaías 9:6 na minha Bíblia em espanhol, isso diz 9:6. Que Jesus, que é o Filho que haveria de nascer em Belém, é o Pai eterno. Então teríamos dois pais? Não. Ou era uma natureza orando a uma outra natureza? Não. Jesus está falando aqui de duas funções, de dois ministérios, de dois ofícios. Um de pai e outro de filho. E o que está falando aqui, esse momento de ser glorificado, obviamente, é o que a Bíblia está falando. Deus se manifestou em carne e subiu no seu corpo de carne lá em cima, e está lá em cima no seu corpo de carne e ossos, e derramou seu Espírito no dia de Pentecostes, e foi esse dia segundo que a Bíblia nos fala, quando ele estava falando dessa glória que tinha antes que o mundo existisse, porque o Cordeiro foi morto antes, desde o começo do mundo, e as saídas do Filho são antes da fundação do mundo, desde os dias da eternidade. Aqui não se trata de uma oração para outra pessoa, de uma pessoa para outra pessoa. Aqui se trata de duas funções, de dois ofícios que Jesus cumpriu no mistério da piedade. Foi recebido em carne, lá na glória, e está sentado. Por isso disse, quando o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, vós também sentareis com ele. Querem chegar lá? Acreditem nesse Deus único que se chama Jesus Cristo. Até lá! Numa próxima oportunidade, estaremos aqui em Unicidade em Plenitude, com a câmera de João Davi. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês, os brasileiros. Olá, amigos de todo o Brasil, este é seu canal Unicidade em Plenitude. Vou convidar vocês para que se inscrevam aqui, nesse seu canal, Unicidade em Plenitude, e espalhe esse link por todo o Brasil. Estamos aqui falando do tema mais importante da Bíblia, a unicidade, o Deus único e verdadeiro, chamado Jesus de Nazaré. Sejam bem-vindos ao nosso canal. A partir de agora, estaremos desde aqui, desde o nosso escritório na cidade de Bogotá, Colômbia, para todo o Brasil. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus.